Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos à nossa lista 8.1 de exercícios de algoritmos em Java, que é a lista que trabalha com as matrizes. Só para identificar você, que em alguns livros ou alguns professores podem chamar as matrizes com o nome de arrays de duas dimensões ou então arrays bidimensionais. Esses nomes podem aparecer, na verdade é a mesma coisa, nós estamos falando de matrizes. Tudo bem? Já criei aqui o nosso projeto, já criei a classe. Se você ainda tem aquela dúvida de como se cria um projeto, né, dá uma olhada no primeiro de todos os vídeos, que está lá na lista 3.1, a questão 1. Procure esse vídeo lá no meu canal, porque está tudo explicado aqui como a gente cria o projeto todo. Eu vou adiantar aqui para a gente não ter um vídeo gigante, tá bom? Bom, desenvolvendo um programa que cria uma matriz com 5 linhas e 3 colunas. Pergunte ao usuário o conteúdo dessa matriz e, ao final, exiba a matriz inteira. Bom, essa é aquela questão bem básica de matriz, que é simplesmente ter uma matriz para perguntar valores para o usuário, para preencher, então, essa matriz, e, ao final, exibir o conteúdo que foi colocado na matriz. É o essencial aqui para a gente começar uma teoria aí sobre as matrizes. Tudo bem? Bom, eu vou usar essa questão para a gente fazer todo o raciocínio lógico, todo o explicativo a respeito de como a gente deve interpretar as matrizes. As outras questões eu vou acelerando um pouco o processo, entendendo que qualquer dúvida você pode vir nessa daqui. Eu sempre vou mencionar isso. Você não está entendendo muito bem como é que uma matriz funciona, então volte na questão 1 dessa lista. Então essa questão vai ser a nossa referência. Bom, eu preparei para variar o nosso quadro negro aqui, que é o nosso Excel. Então, vou trazer ele para cá. Está aqui, olha. A gente simboliza a matriz assim, ó. Ela tem 5 linhas e 3 colunas. Eu estou chamando essa matriz de M, tudo bem? O nome que eu quiser dar pode ser qualquer um, mas eu quis dar M. Na nossa cabeça, a gente tem que imaginar que vai surgir na memória do computador uma tabela, mais ou menos como essa aqui. No caso, ela tem 5 linhas que são indexadas a partir do número 0. Então, são 4, vai de 0 a 4, que são as 5 linhas. E tem as 3 colunas que são indexadas também a partir do 0. Eu, para facilitar aqui, botei tudo que diz respeito à linha de vermelho e tudo que diz respeito à coluna de azul. Aqui embaixo nós temos essa referência também, tá bom? Então, fiz isso aqui. Do lado direito aqui eu coloquei a nossa tradicional tabelinha do chinês, onde a gente faz o rascunho aqui para a evolução do raciocínio lógico, tá bom? E veja bem, aqui embaixo a gente já viu outras questões onde isso aparece, mas agora em matriz a gente vai ver muito isso aqui, que é duas estruturas de repetição, dois laços, um dentro do outro. Normalmente os programadores utilizam for, um for dentro de outro for. Mas isso poderia também ser feito com while ou com do while, mas normalmente é com for, tá bom? A maioria dos exemplos que você vai ver a respeito de matriz vai ter essa estrutura de um for com outro for por dentro. Então eu vou exemplificar aqui para a gente desse jeito para você entender como é que funciona. As variáveis contadoras desses dois for não podem ser a mesma, tem que ser uma para cada um. E eu não vou chamar de conte porque aqui a gente tem que fazer uma referência explícita no caso, né? Para quando eu estou falando de linha e para quando eu estou falando de coluna. Então eu fiz assim, ó, o contador desse primeiro for vermelho aqui, ele está sendo chamado de linha, porque ele vai de 0 a menor que 5, ou seja, ele vai de 0 a 4, que é justamente a quantidade e os números das linhas que eu tenho nessa matriz, tá bom? Já o segundo for, ele está com uma variável chamada col, que na verdade é coluna. Eu não quis escrever coluna para não ficar muito grande, mas é um contador baseado nas colunas dessa matriz, que vão de 0 a 2, ou seja, vai de 0 a menor que 3, então ele vai basear nessas colunas aqui, tá bom? Dentro dessas duas estruturas de repetição, eu criei aqui a entrada de dados para o usuário salvando na matriz. Então, na matriz M, na posição linha, coluna, eu vou fazer uma pergunta para o usuário e ele vai responder e vai ficar salvo nessa matriz. Vou te mostrar isso, como é que vai acontecer aqui no nosso raciocínio lógico, tudo bem? Então vamos lá, apertei o play lá, comecei a execução dessa parte da questão. Então veja bem, esse for vai começar a executar, a variável linha vai ser criada, estou criando aqui, não é isso? E ela começa valendo 0. Então linha está valendo 0, vou lá no meu rascunho e coloco lá que está valendo 0. Entrei nesse for. Quando eu entro, eu encontro um outro for, então vamos interpretar esse for também. Nele é criada a variável coluna, e ela também começa valendo 0. Então tá lá, a variável coluna também começa
valendo 0. Entrei nesse for, maravilha. Aqui dentro, a matriz M na posição linha coluna, ou seja, na posição 0, 0, que é a posição, são os valores referentes a essas duas variáveis nesse momento. Eu vou fazer uma pergunta de um número para o usuário e vai me responder o número que vier na cabeça dele. E esse número vai ficar salvo na matriz nessas posições 0, 0. Então vamos supor que o usuário respondeu 5, por exemplo. Informa o número, ele 5. Então 5 vai ficar guardado em M na posição 0, 0. Então vamos lá, essa é a matriz M. Na posição linha 0, coluna 0, eu vou guardar lá o número 5 que o usuário me respondeu. Tudo bem? Veja bem agora, ó. Essa chave azul é o fechamento desse for aqui, tá? Até da mesma cor para você entender melhor. Toda vez que um laço de qualquer tipo se encerra, seja ele while ou do while ou for, como é que é o funcionamento? Aconteceu a chave de fechamento, você tem que voltar para o início dele, do for, que é o que eu estou trabalhando e não o outro, tá? Esse é o fechamento desse aqui. Eu tenho que voltar para cá e toda vez que eu volto acontecem duas coisas. Uma, acontece o incremento da variável contadora, que nesse caso é a variável coluna, então ela vai passar a valer 1, vou guardar lá 1, e acontece o teste para saber se eu posso executar de novo. Então, a coluna valendo 1, posso executar? 1 é menor do que 3, então isso dá verdadeiro, eu posso. Dando verdadeiro, eu executo aqui. Quando eu executo aqui, ele vai fazer uma pergunta de novo para o usuário, e isso vai ficar guardado na matriz M na posição linha e coluna, sendo que linha continua valendo 0, eu não mudei o valor de linha, coluna já está valendo 1, então é 0, 1. Então estou aqui, ó, linha 0, coluna 1, estou aqui. Ó. O usuário vai me informar um número que vier na cabeça dele. Tá, ele respondeu 3, por exemplo. Então, ali dentro eu vou guardar o número 3. Tudo bem? Fim do for. O que acontece? Volta para o início dele de novo. Vamos incrementar mais uma vez essa variável. Então, a variável coluna agora vale 2. Maravilha? E 2 é menor do que 3, então eu posso executar esse for de novo. Entrei. Então, agora eu estou na matriz M, na posição linha que está valendo 0 e na coluna que está valendo 2, ou seja, eu estou aqui. Informe o número. Aí o usuário vai vir respondendo o que vier na cabeça dele. Ah, ele quer falar 7 agora, por exemplo. Então, cai um 7 lá. Na matriz M, na posição linha 0, coluna 2. Então, ali. Fim do for. Então, de novo, volta para o início do for. Incrementa 1 na variável de coluna. Então, agora vai virar 3. E faz o teste. 3 é menor do que 3? Opa, não é mais, né? Agora deu falso, porque 3 não é menor do que 3. Então isso dá falso. Dando falso, esse for não executa mais, ele é encerrado. Então ele vai rodar agora o que vier após essa chave que fecha esse for. Só que quando eu saio dessa chave, eu encontro essa. E o que é essa outra? É o fim do for linha. Então vai acontecer a mesma coisa, só que agora para o for linha. Eu tenho que voltar ao início desse for, incrementar um valor na variável linha. Então a variável linha agora que vai passar a valer 1. Tudo bem? E vou testar para ver se eu posso executar esse for. 1 é menor do que 5. Opa, então dá verdadeiro, posso entrar. Quando eu entro, ele encontra novamente isso aqui. Ó. Isso aqui agora significa o seguinte: nós vamos começar um novo for para a variável coluna, porque ele já tinha sido encerrado. Então, ele foi encerrado, acabou. Agora eu vou começar de novo, vou criar novamente essa variável coluna valendo 0. Então a variável coluna volta a valer 0. Maravilha? E 0, obviamente, é menor do que 3, então ele vai rodar. Então agora ele vai entrar na matriz, na posição linha que está valendo 1, na posição coluna que está valendo 0. Então a linha 1, coluna 0 é aqui, ó. Entendeu? E com isso eu vou perguntar o número para o usuário que vai guardar ali. Tá, o usuário vai responder, sei lá, 4. Então maravilha, o 4 vai ficar guardado ali. Então eu acho que você já entendeu que a cada vez que o for vermelho, que é o da linha, roda, uma vez que ele roda, o interno, que é o da coluna, vai rodar todo do início ao fim. Ele vai percorrer todas as variáveis possíveis para a coluna, todos os valores, possíveis para a variável coluna. E enquanto ele está percorrendo, eu estou preenchendo os dados referentes a essa linha aqui, que eu estou travado, andando de coluna em coluna. Quando esse for azul aqui, que é o da coluna, acaba, ele roda uma vez o de for, ou seja, ele passa para a próxima linha, entra de novo no for azul, que é o for da coluna, e vai percorrer novamente todas as colunas. Então ele vai percorrendo as posições de colunas referentes àquela linha que eu estou agora. Vai acabar novamente, vai andar uma vez o for vermelho para a próxima linha. Então,
o for da coluna vai de novo andar pela posição 0, posição 1, posição 2. Ou seja, sempre que eu tenho um laço interno a um outro laço, esse laço interno roda todas as vezes, quando ele acaba, o externo roda uma vez e começa novamente o interno e fica nesse ciclo. E com isso, se eu estou referenciando as posições da matriz de acordo com os contadores desses laços, eu estou simplesmente percorrendo a matriz inteira. Vai ser assim sempre, tá bom? Então, eu acho que eu não preciso explicar isso aqui até o fim, a lógica é essa, tá bom? Vou voltar lá para o nosso exercício para a gente entender agora como é que as coisas vão ficar por ali. Bom, criar a matriz. Eu já preparei aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo, um código aqui para você não ficar olhando ou digitar, tá bom? Eu crio a matriz com esse código aqui, botei até um comentário ali para gente. Eu chamei a matriz de M. Essa matriz, ela no caso está sendo do tipo inteiro. Eu poderia ter matriz do tipo string, do tipo double, enfim, de qualquer tipo. E esse exercício, inclusive, ele não especifica qual é o tipo, né? Ele não fala aqui no enunciado que a matriz tem que ser do tipo inteiro, ou do tipo string, enfim. Então eu decidi, eu quis que ela fosse inteira. Você pode fazer com qualquer jeito aí, é só você perguntar para o usuário valores que, de acordo com a matriz que você está trabalhando, né? Se fosse, por exemplo, string, você perguntaria nomes, por exemplo, para o usuário. Informe o nome, ao invés de pedir informe o número. Eu vou fazer com inteiro, então eu vou ficar pedindo números para ele, tá bom? Então, como é que eu crio uma matriz? Digo o tipo que ela tem, seguido do nome que ela vai receber. Nesse caso, ela está se chamando M de matriz, mas podia ser qualquer nome. E eu tenho que colocar duas vezes aqui os colchetes. A primeira parte de colchete é referenciada às linhas e a segunda é referenciada às colunas. Seguido do recebe, new, repito o tipo e digo aqui quantas linhas ele vai ter no primeiro colchete, quantas colunas ele vai ter aqui na parte do segundo colchete. Com isso eu criei uma matriz que tem 5 linhas e 3 colunas, tá bom? A próxima parte aqui, que vai ser perguntar os valores para o usuário para então preencher esses valores na matriz, é a parte toda que eu te expliquei ali no Excel, tá bom? Então vou copiar o enunciado, o código aqui pra gente. Deixa eu endireitar aqui com Ctrl Shift F, para ele ficar endireitado bonitinho. Ah, tá dando erro por conta do teclado, porque eu não dei o import, então Ctrl espaço para dar o import no teclado, maravilha. Agora Ctrl Shift F para ele endireitar, vamos lá, isso. Muito bem. Então agora eu tenho aqui a estrutura que eu fiz lá no Excel. Eu coloquei aqui o comentário para a gente, ó, perguntar valores ao usuário e salvar esses valores na matriz M. Então eu fiz um for com a variável linha e um for com a variável coluna, exatamente igual ao que eu fiz lá no Excel. Vou dar um enter aqui para a gente enxergar isso com uma folga mais saudável aqui para os nossos olhos. Então tá lá, eu tenho um for para linha, outro for para coluna. A pergunta ao usuário está acontecendo aqui dentro do for da coluna. E em seguida tem a chave que fecha o for da coluna. Eu fiz o comentário aqui dizendo isso, que ele fecha o for da coluna, e o outro que fecha o for da linha, tá bom? Isso vai percorrer toda a matriz, perguntando valores para o usuário e salvando nessa matriz. Bom, isso foi definido lá no Excel, te expliquei tudo bonitinho, certo? Próxima etapa da questão é a seguinte, ó. Ao final, exiba a matriz inteira. Então veja bem, para percorrer toda a matriz, perguntando valores para o usuário, eu precisei dessa estrutura dupla aqui de for. Isso eu percorri ela de ponta a ponta, só para perguntar os valores. Agora, para exibir os valores de resposta para o usuário, eu vou de novo precisar percorrer a matriz inteira, porque eu tenho de novo que começar lá da primeira posição da matriz para verificar todos os dados que ela tem, um por um até a última. Então, novamente, eu vou precisar de uma outra estrutura dessa de repetição dupla. Vai ser sempre assim. Precisou percorrer a matriz inteira de ponta a ponta, vai precisar de uma estrutura dessa dupla aí, de repetição, tá bom? Eu vou até copiar ali, Ctrl C naquela parte que eu selecionei. Depois do fim de todas elas, ó, eu colo, tá bom? Agora, cuidado só na parte das chaves, né? Eu colei duas vezes aqui esse for, então eu tenho que ter duas que fecham. Eu dei Enter, já subiu, apareceu uma aqui, mas está faltando a outra que é do for de cima. Vou dar outro Enter aqui, vou fazer essa na mão aqui, ó. Escrever uma chavezinha aqui, maravilha. Então eu tenho agora a chave referente ao fim do for interno, que é o for da coluna, e essa outra que veio depois é o fim do for da linha, tá bom? Deixa eu colocar isso mais juntinho assim, para a gente enxergar claro. Tirar um pouco esse espaço que vem aqui depois, para ficar também visível para você quantas chaves eu tenho até acabar todo o processo, né? Só para você enxergar, essa penúltima chave aqui é a chave referente ao método main, tá bom? Ela é a penúltima.
E a última é a da classe, que está lá em cima, não tem nem mais aqui. Ó. Essa é o par dessa última aqui embaixo, tá bom? Maravilha. Então, nessa segunda estrutura aqui, agora eu vou exibir os valores dessa matriz. Então, para exibir valor, é basicamente um sysout, não é isso? Sysout, Ctrl espaço, e está lá a estrutura para exibição. O que eu preciso exibir? A matriz. Então, a matriz na posição que estiver valendo a linha e na posição que estiver valendo a coluna. Com isso, eu vou percorrer de novo toda a matriz, só que ao invés de ficar perguntando valores, que foi o que eu fiz aqui em cima, agora estou exibindo os valores, que é o que eu estou fazendo aqui embaixo. Essa exibição não vai aparecer em formato de tabela, ela não vai aparecer desse jeito aqui não. Vai aparecer um embaixo do outro, porque eu estou só simplesmente dando sysout. Mas a estrutura de tabela, você tem que simplesmente imaginar, você não tem isso visualizado na tela para a gente não. Ela funciona assim na memória, mas para saída e entrada de dados é um atrás do outro, não vai ter jeito, tá bom? Vou executar aqui para a gente ver como é que isso funcionou. Vamos lá. Ele vai pedir número várias vezes, porque tem que preencher aí a matriz que tem 15 posições, né? Ela tem 5 linhas e 3 colunas, ela tem 15 posições. Então, eu vou responder 15 números aqui. Então, eu vou colocar até de 1 a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, essa é a última entrada de valor que eu tenho para a matriz, ou seja, é a última vez que esse laço duplo está rodando aqui na parte das perguntas. Quando eu der um Enter agora, ele vai passar para a parte de baixo, onde vai fazer a exibição dos números que eu escrevi. Ó. Como eu não coloquei nada além do sysout com os números, não fiz nada mais explicativo, ficou até feio, né? Mas para você entender, ó, ele escreveu os números de 1 a 15. Isso aconteceu percorrendo todas as posições da matriz por dentro dessa estrutura dupla de for aqui no final com esses dois sysouts, tá bom? Então a questão tá ok, tá certinha. Eu posso só dar uma melhorada no visual para o usuário aqui, fazendo alguma coisa aqui entre as duas estruturas para que ele entenda que acabou a parte da pergunta e agora já está saindo a resposta, né? Então eu posso colocar um sysout aqui para, tipo assim, exibindo os valores salvos na matriz M. Então, quando eu executar isso de novo, ele vai perguntar 15 vezes, depois vai escrever isso aqui, e aí sim ele vai exibir os valores que ficaram salvos na matriz M. Vou rodar rapidinho aqui, ó. São 15 números, já estou no décimo, 11, 12, 13, 14 e 15. Ó, ele agora, deixa eu subir aqui para você ver, ele agora escreveu isso, ó, exibindo os valores salvos na matriz M, e aí ele entrou na parte do segundo for, onde ele está exibindo esses valores, tá bom? Então tá aí a nossa primeira questão resolvida. Espero que você tenha entendido a estrutura de como funcionam as matrizes. Sempre vai ser com essa estrutura dupla de repetição. E tá aí. Vamos treinar fazendo as próximas questões. Um abraço e até lá.